Olá, bem-vindo aos cursos online Celper. Meu nome é Imar Lopes, instrutor do curso de Introdução ao Geoprocessamento com TerraView 5 ou QGIS 3. Parte 4, aula 2. Bem, essa aula então a gente vai utilizar para mostrar na prática três técnicas que foram escolhidas aí entre as técnicas mais utilizadas aí no geoprocessamento, né? Dado que esse é um curso básico, introdutório aí de geoprocessamento, nós escolhemos aí mais três técnicas para serem utilizadas em ambos os aplicativos aí, né? O TerraView e o QGIS. Bem, então nós vamos falar aqui dos polígonos de Voronoi, do mapa de densidade ou de kernel e da análise multicritério, né, usando a HP para fazer o cruzamento ponderado entre várias variáveis ambientais. Aí. Bom, os polígonos de Voronoi, o princípio dele, né, ele considera em um plano que existem pontos que estão mais próximos de uma fonte geradora do que a outra. E o resultado é um polígono cujas distâncias entre a fonte e o ponto são as menores possíveis. Essa é uma definição de Moura. Então aqui dá para ver por essa figura, né, que você vai crescendo radialmente as distâncias até chegar à distância média entre dois pontos e vai delimitando então as arestas dos polígonos de Voronoi. Essa técnica de Voronoi, ou polígonos de Thyssen também, como é conhecido, ajuda a resolver problemas da área de abrangência ou da área de proximidade. É útil para verificar até onde chega a influência de uma localização, para que sejam tomadas decisões aí sobre as áreas de abrangência em relação à distribuição de algum objeto geográfico. E como exemplos ou aplicações nós temos aí estudos epidemiológicos, geomarketing, né, no caso do geomarketing, poder definir o melhor local para a implantação de um empreendimento, planejamento urbano para a área de influências para itens públicos, né, como escolas, né, definição de zoneamento e segmentações administrativas aí do espaço. Né? Então, a partir de um ponto, são traçadas linhas que unem os pontos mais próximos e depois são traçadas as mediatrizes. E com isso você vai delimitando então os polígonos de Voronoi. Então esse é o mecanismo básico aí de fechamento dessas regiões. Né? Bom, então nós temos um exercício 4.1, onde a gente quer responder essa pergunta. Né? Quais são os poços de abastecimento de água mais próximo de cada estação de captação de água? Então nós temos alguns pontinhos verdes aqui no estado de Goiás, que são as estações de captação. E temos os pontinhos roxos aqui, que são, ou lilás aqui, são os pontos de poços tubulares. Então se eu vou tirar a água daqui, né, qual seria a estação de captação mais próxima para eu trazer a água desse poço para essa estação? Desse para essa, desse para esse, desse para esse, quer dizer, por que esse poço que está aqui, né, ele não está mais próximo daquele? Não, se você traçar os polígonos de Voronoi, você vai ver que esse pontinho ele está no limite ali, né, mas ele está ainda dentro desse polígono aqui de baixo. Então, com isso, você consegue inferir qual é a área de abrangência, né, de cada estação de captação. Bom, no TerraView nós não temos essa ferramenta ou essa
a geração desses polígonos através de uma interface gráfica. Mas isso não é nenhum problema, dado que nós podemos usar a função, né, disponível no PostGIS. Então nós temos uma função chamada Voronoi Polygons, que é usada para criar polígonos. Junto nós teremos que usar o stCollect, que é para agrupar todos os pontos antes de utilizar o Voronoi, e será utilizada, tá, para transformar as geometrias de point para multipoint. Uma vez criados todos os polígonos de Voronoi, gostaríamos que esses polígonos fossem armazenados em registros separados, né, em linhas separadas da tabela. E aí a gente integra também o comando stdump para desagregar os polígonos, isto é, transformar o Geometry Collection em Geometry. Bom, no caso do QGIS, tem um outro detalhe, né? Essa ferramenta aqui, né, você cria os polígonos, mas você não traz os atributos do dado de origem. Então a gente vai ver como resolver isso depois. No caso do QGIS, nós temos uma interface gráfica que está lá disponível para somente escolher ali qual é a camada de ponto, né? E aí tem até um parâmetro aqui que você pode escolher para definir até quanto que você quer que ele cresça para esses pontos que ficam na borda aqui, né? Você pode fornecer um valor aqui para que isso aqui se estenda, né, mais ou menos dependendo do que você quer fazer aí depois sobre esse mapa, né? Talvez recortar ele no limite do estado, coisas do tipo. E nesse caso aqui, os polígonos de saída herdam os atributos da camada de pontos de entrada. Então é tranquilo, é como a relação é um polígono de Voronoi para um ponto de captação de água, então os atributos da tabela de captação são transferidos para a tabela de saída, que é o mapa de polígonos de Voronoi. No caso do TerraView, né, aquelas expressões em SQL não levam os atributos. Então nós vamos fazer isso também através de uma expressão em SQL. Nós vamos usar as duas tabelas aqui, a de captação de água e a de captação de água já transformada em polígonos de Voronoi. E aí você manda selecionar todos os atributos da camada de captação para criar uma nova tabela, que agora é a geometria do polígono de Voronoi com os atributos dos pontos de captação. E usando inclusive aqui essa condição que o ponto de Voronoi tem que interceptar, o ponto de captação tem que interceptar o polígono de Voronoi. E finalmente, com isso, você consegue apresentar um resultado como esse, colocando até em cores, com simbologias diferentes aqui, os poços tubulares com cores representando a que polígono de Voronoi ele pertence. Ok? Então a gente usa uma operação ali para fazer o cruzamento dos poços para associar a área de abrangência de cada estação de captação de água. E aí você tem um mapa e, se quiser, aplica uma legenda, uma simbologia para ter um produto como esse. A segunda análise que nós vamos fazer é usar o mapa de densidade ou de kernel, né, que tem várias possibilidades de aplicação aí. Também é utilizado a partir de uma malha de pontos, né, e você precisa ter uma quantidade de pontos razoável, não adianta você ter meia dúzia de pontos para gerar o mapa de kernel. A gente está falando de centenas, milhares de pontos, né? E as aplicações poderiam ser aí na área de epidemiologia, por exemplo, para identificar a distribuição de casos de uma doença
se ela forma algum padrão no espaço, né? Existe alguma associação com alguma fonte de poluição, existe alguma evidência de contágio. Então, a partir desse mapa, dessa nuvem aqui de pontos, você gera as manchas, né? Indicando as áreas com maior concentração ali. Na área de crime, ocorrências de, de roubos ali poderiam indicar alguma correlação com o dado socioeconômico. Para a geologia, né, um dado de uma amostra ou um conjunto de amostras de solo, por exemplo, poderia indicar ali a extensão de algum corpo mineral. Né? E até um exemplo aqui interessante da época da Copa aqui, o Neymar, né, foi monitorado com um sensor colocado na roupa do jogador e a cada minuto praticamente era feita uma medida para ver aonde o jogador estava. Então, com isso, se mapeou a, a área preferencialmente onde esse jogador atua, né? Bom, a estimativa de kernel aí, segundo esse autor, é uma função de probabilidade de densidade com essa equação, né, onde você usa aqui um parâmetro que é a largura de faixa, quer dizer, que é a distância praticamente que vai ser usada para verificar quantos pontos tem dentro de cada faixa de largura de faixa, né? O parâmetro S aqui que representa a localização e N aqui representa o número de amostras. Né? Então você tem, para cada pixel do dado que você vai calcular, né, vai depender então dessa largura de faixa aqui para estimar a densidade em cada ponto da grade de saída. Né? Aqui como exemplo eu estou estimando um ponto que está em vermelho, os eventos ou os pontos aqui são esses que está aqui espalhado, né, os pontos de amostra. E se eu definir uma faixa de largura muito pequena, posso gerar um produto como esse, né, pequenos clusters ali. Mas se eu quero uma outra representação, né, com menos clusters, né, poderia aumentar a faixa de largura aqui e ter um produto como esse daqui. Então tudo vai depender assim do objetivo, né? Às vezes você precisa fazer vários testes ali até entender, né, ou chegar numa largura de faixa adequada para representar bem o fenômeno que você está modelando. Né? Então não existe uma regra definida para essa largura de faixa que você vai definir. Bom, no exercício 4.2 nós vamos criar então esse mapa de kernel e vamos determinar então se existe alguma correlação entre os poços tubulares de maior vazão de água, né, com a população de cada município de Goiás. Então nós temos o mapa de poços e temos o atributo vazão. E em vez de utilizar cada ponto isoladamente, nós vamos dar um peso para cada ponto. Por exemplo, se o poço tiver vazão de 12 metros cúbicos, né, ele vai receber um peso 3. Isso é como se aquele ponto existisse 3 vezes, e assim por diante. Né? Então, essa adoção desses pesos aqui foi arbitrária, né? Então, só para você ter uma ideia, um poço com mais de 150 metros cúbicos é como se eu tivesse 10 pontos naquela localização. Isso é só para dar uma importância maior para os poços que têm maior vazão. Caso contrário, você poderia colocar peso igual para todo mundo. Né? Você não informaria essa informação aqui sobre o peso e aí automaticamente ele vai considerar cada ponto como uma única ocorrência. Bom, a interface que cria o mapa de kernel, né, em ambos os aplicativos, TerraView e QGIS,
Você tem lá, escolhe o dado de entrada, escolhe os parâmetros, resolução da grade de saída, aqui também linhas e colunas, né? Inclusive o raio aqui, presta atenção que ele vai te advertir se estiver em graus, né? Você poder colocar o valor em metros aqui, a camada tem que estar projetada, né? No caso do QGIS, e aí você dá o nome da grade de saída aí, e ele cria então esse produto, como está aqui nessa figura. Criado o mapa de Kernel, você pode fazer a correlação então com a população. Então a gente atribui para cada município ali qual foi a densidade, e aí você faz uma correlação para ver se faz um scatterplot, né, para ver se tem uma correlação. Então no TerraView ele tem um gráfico, no QGIS também tem o gráfico de scatterplot, mas para você calcular o valor de R, né, saber se essa correlação é nula, positiva ou negativa, você pode exportar o dado ali, né, para uma planilha do Excel e usando a função ali da planilha, você calcula esse valor de R. Né? E a gente vai ver que deu um valor ali muito pequeno, né? Pela figura aqui a gente vê que ela é positiva, mas ela é muito pequena. Né? Aqui, mais ou menos nessa região aqui, assim, vai ser uma coisa quase vertical aqui, né? A baixa correlação, mas positiva. Bom, a outra técnica que nós vamos ver parte do princípio que para tomada de decisão, né, nós precisamos preconizar aí 4 passos: definição do problema, busca de alternativa, avaliação de alternativas e seleção de alternativas. Então, a definição do problema é você formular ali o problema como uma necessidade de chegar a um novo estado, uma nova situação que vai te mostrar como se comportam aí os dados que você está manipulando. A busca de alternativa é estabelecer aqui diferentes soluções possíveis para o problema e determinar um critério, inclusive, de avaliação. Na avaliação de alternativa, cada alternativa de resposta deve ser avaliada. E a seleção de alternativas, as possíveis soluções ordenadas, selecionando-se a mais desejável ou agrupando as melhores para uma avaliação posterior. Então, com base nessas premissas aqui, nós vamos ver a técnica AHP. É uma técnica muito utilizada para tomada de decisão a partir de vários critérios. Então, quando você tem diferentes fatores que contribuem para a sua tomada de decisão, como é que você vai atribuir os pesos de cada uma desses fatores? Né? Se você tem 2 fatores, fica fácil. Né? Se você colocar 70% para um, sobrou 30% para o outro fator. Né? Mas se você tem 3, 4, 5, fica difícil você dizer qual vai ser o peso que você vai dar a cada um desses fatores. E foi que em 1978 o SAT propôs aí uma análise lógica pareada, né, denominada AHP, que é Analytical Hierarchy Process. A questão central do método é identificar com que peso os fatores individuais do nível mais baixo de uma hierarquia influenciam o seu fator máximo, ou seja, o objetivo geral que a gente pretende com essa análise pareada aí, né? De cada fator, né? De cada dupla. Né? Nesse procedimento, os diferentes fatores que influenciam a tomada de decisão são comparados 2 a 2. E um critério de importância relativa é atribuído ao relacionamento entre esses fatores, conforme uma escala pré-definida, que seria esses valores aqui de 1 a 9.
Então, normalmente a gente trata essa análise pareada de igual para maior, né? Então, ou vai ser com uma importância igual, importância moderada, essencial, demonstrada ou extrema. E ainda você pode ter valores intermediários aqui entre o 1 e o 3, você tem um 2, um 4, um 6 e um 8. Então, na verdade, são pesos aí de 1 a 9 que você pode escolher, né? Se a comparação for ao contrário, você inverte a ordem de comparação lá na interface para poder dizer se vai ser igual ou maior. Bom, e para testar o resultado dessa análise é necessário conhecer se há uma consistência na comparação pareada. E segundo essa teoria, vai indicar que se os dados estão logicamente relacionados, isso é, você não puxou a sardinha mais para uma variável do que para outra, né? Então a gente usa essa razão de consistência, que é dado pela razão desses dois índices aqui, o índice de consistência e um índice tabelado randomicamente, para dizer se a tua análise está consistente ou não. Bom, nós temos um exercício proposto, onde vai ser fornecido 4 mapas, um mapa de geologia, de geomorfologia, de solos e uso da terra. Na verdade, não é o mapa temático, já é a grade ponderada com a vulnerabilidade da geologia, da geomorfologia, do solo e do uso da terra. E esses pesos de vulnerabilidade, eles foram atribuídos pensando na problemática de riscos a deslizamento de terra. Tá? Então eu vou fornecer para vocês aqui já um dado matricial em GeoTIFF, onde os valores dos pixels desse dado matricial, ou raster, são, né, valores ali entre 1 e 3. O 1 menos vulnerável, o 3 mais vulnerável. Essa aqui é a tabela com os pesos, né? Na verdade, esse é um dado real que veio desse trabalho aqui do Edson Crepani, José Simeão Medeiros, né? Colegas aí do INPE, inclusive ex-colegas, porque o José Simeão já falecido, né? Então, nesse trabalho aqui feito com os dados de Caraguatatuba, foram atribuídos então pesos para as classes de geologia, de geomorfologia, de solo, de vegetação. E aí a gente vai então, agora que já foi definido os pesos para cada um dos fatores individualmente, né, agora nós temos que definir os pesos entre os fatores. E nós temos 4 fatores. Se eu colocar 0,25% para cada um deles, beleza, né? Eu estou fazendo uma média simples entre esses fatores. Mas pensando na problemática de deslizamento de terra, qual desses fatores aqui é mais importante? Então a gente faz aquela análise pareada para exatamente chegar desse resultado. Então aqui pela figura, né, mostra que eu estou fornecendo para vocês esses 4 mapas, né? Eles já foram, como eu já disse, eles já foram ponderados, então já é um arquivo GeoTIFF com pesos de 1 a 3, e nós vamos fazer uma soma, só que agora ponderada com pesos diferentes. E como é que a gente chega nesses pesos? É exatamente o uso da técnica HP. Tá? Então, para a gente usar essa técnica, existe esse site aqui na internet, onde vocês podem fazer a consulta a essa técnica de forma interativa ali, e ele te dá a tabela com os resultados. Então, o primeiro passo ali envolve você dizer quantos fatores ou quantos mapas de entrada você tem. Você vai dizer que é 4, né? E aí no segundo passo você vai dar um nome para cada um dos critérios: geologia, geomorfologia, solo e uso da terra. E no terceiro passo ele faz uma combinação de 4 tomado 2 a 2. Então você vai ter 6 análise pareada para definir aqueles pesos de 1 a 9, né?
Então, lembrando que o peso 1 é importância igual e maior se você for comparar, por exemplo, geomorfologia é maior do que geologia. Então eu marquei geologia para o lado de cá. Se fosse o contrário, se a geologia que fosse mais importante, eu marco aqui geologia e digo qual é a importância dele em relação, sempre pensando na minha problemática de deslizamento. Ok? Então, com isso, ele te dá aqui a razão de consistência. Se tiver ok, você pode ir em frente e manda salvar isso aqui num arquivo CSV ou na própria interface. Ele já te dá ali o ranqueamento dos pesos com a porcentagem. Observa aqui que o uso da terra é o mais importante, com 70%. Depois vem o solo, 15%. Depois a geomorfologia. E por último a geologia, que é a rocha, que vai estar lá embaixo no substrato. Então nessa questão do deslizamento, a importância menor da rocha em relação ao uso e ocupação que se faz em cima do solo. Bom, e com isso, tendo esses pesos aqui, nós podemos agora aplicar esses pesos da interface ali de operações aritméticas do TerraView, e definir o nome do arquivo TIFF de saída. Então, na verdade, é um overlay de 4 dados matriciais multiplicado aqui por pesos diferentes, isso é, estou fazendo uma média ponderada para cada um dos 4 mapas de entrada para gerar um mapa de vulnerabilidade total de saída. No caso do QGIS, mesma coisa. Lá a gente tem a calculadora raster, Você vai clicar nas variáveis aqui, que são as camadas, de entrada, fornece aqui a camada de saída, a resolução, que pode manter a mesma, e aqui embaixo você vai construir na expressão e colocando o peso. Veja que está multiplicado por um valor, mais multiplicado por outro, mais, está aqui os 4 mapinhas. E aí você executa e ele cria o dado raster de saída, que como ele está ponderado de 1 a 3, o resultado também vai ser de 1 a 3. E aí você pode aplicar uma legenda e tem esse produto final aqui, indicando a vulnerabilidade total nessa problemática de deslizamento de terra. Ok? Então esses são as últimas 3 técnicas de análise que nós vamos executar aí antes de começar a trabalhar a parte de processamento de imagens, de satélites. Nós vamos tem esses 3 exercícios propostos aí para trabalhar com mais essas 3 técnicas. Se gostou da nossa videoaula, dá um joinha lá no YouTube e até uma próxima videoaula.